O futebol é sazonal. Um dia você é o rei da cocada preta, no outro não é nada. Essa é a natureza do esporte. Parece que essa dura realidade está afetando várias seleções nacionais agora. Essas equipes já foram as melhores, mas agora parecem do passado. Hoje vamos falar sobre essas nações dessa categoria. Essas são 8 grandes nações do futebol atualmente em baixa. Comecemos pela Itália. Esses caras são uma das nações mais vitoriosas do futebol mundial. Eles ganharam as 2 primeiras Copas do Mundo que jogaram, e só o Brasil tem mais títulos que eles. Isso significa que são a nação europeia mais bem sucedida na história da competição. Mas a reputação deles já não importa mais, porque eles parecem ter ficado realmente ruins nos últimos anos. Eles ganharam a Copa do Mundo em 2006, e na edição seguinte não conseguiram passar da fase de grupos. Todo mundo culpou a maldição do campeão da Copa do Mundo, mas logo ficou óbvio que era algo mais profundo do que isso. Eles também não passaram da fase de grupos na Copa do Mundo de 2014. Você pensaria que esse era o fundo do poço para a Itália. Mas eles foram além e nem sequer conseguiram se classificar em 2018, chus. Foi a primeira vez em 60 anos que a Itália ficou fora da Copa do Mundo. Quando venceram a Euro em 2021, todos pensaram que os gigantes tinham voltado. Mas ficaram fora da classificação para a Copa do Mundo novamente antes do confronto de 2022. E foi realmente uma loucura porque eles perderam para a Macedônia do Norte nos playoffs depois de terminarem em segundo lugar atrás da Suíça no grupo de classificação. 4 anos depois, eles estão em posição parecida. Eles perderam para a Noruega em casa e fora, ficando em segundo para um país que não disputou a Copa do Mundo no século XXI. Então agora eles têm que passar pelos playoffs novamente e quem sabe o que vai acontecer lá. Basicamente, estamos encarando a possibilidade de a Itália ficar de fora de uma terceira Copa do Mundo consecutiva. Ah, como os poderosos caíram! E a história da Itália é muito parecida com a de outro país. Consegue adivinhar o país? Deixe seu palpite nos comentários e em breve veremos se acertou. Enquanto estiver por lá, se ainda não é inscrito no canal, faça isso agora mesmo para nunca perder nosso conteúdo incrível. Enfim, vamos falar sobre o Chile. Há 10 anos esses caras quebraram o coração de Lionel Messi ao vencer a Argentina e ganhar 2 títulos seguidos da Copa América. Nunca venceram a Copa do Mundo, mas já ficaram em terceiro lugar. E eles estavam lentamente se tornando presença constante na competição nos anos 2000, chegando até a levar o Brasil para os pênaltis em pleno território brasileiro em 2014, algo memorável. Mas agora, o Chile não conseguiu se classificar para 3 Copas do Mundo seguidas pela primeira vez em toda a sua história. Eles ficaram em último nas eliminatórias da Conmebol, atrás de Venezuela e Peru. E na última Copa América, eles nem conseguiram passar da fase de grupos depois de não vencerem o Canadá e o Peru. A situação do futebol chileno é muito triste, assim como a da Suécia. Poucos sabem, mas a Suécia tem uma história rica no futebol. Eles nunca ganharam um grande troféu, mas chegaram perto algumas vezes. Chegaram à final da Copa do Mundo em 1958 e ficaram em terceiro em 1950 e 1994. Eles também chegaram às semifinais da Eurocopa quando sediaram em 1992. Pelo desenvolvimento deles nos anos 90, era esperado que já estivessem disputando títulos. Mas não é o caso, na verdade estão longe disso. A Suécia não conseguiu se classificar para a Euro de 2024 pela primeira vez em 28 anos e se classificou para apenas uma das últimas 4 Copas do Mundo. Este ano eles ficaram em último no grupo de qualificação para a Copa do Mundo, que incluía Suíça, Kosovo e Eslovênia. O único motivo pelo qual eles ainda têm alguma esperança de passar pelos playoffs é por causa da Liga das Nações. Como a Suécia não venceu nenhum dos 6 jogos nas eliminatórias, é improvável que chegue à Copa do Mundo. Isso é chocante porque a Suécia nunca foi tão talentosa. Com estrelas como Isaac, Gyökeres, Elanga e Kulusevski, a Suécia deveria estar bem melhor do que está. Eles estão muito ruins. Agora, essa próxima pode ser um choque para muita gente, mas se formos sinceros pelos padrões deles, o Brasil agora está ruim. Precisamos lembrar quem eles são? A nação mais vitoriosa da Copa do Mundo, berço do futebol bonito e de grandes jogadores históricos. Mas neste momento parece que eles perderam o rumo. O Brasil antes assustava qualquer adversário, mas hoje é muito fácil jogar contra eles. Eles só chegaram às semifinais uma vez nas últimas 4 Copas do Mundo e foram humilhados nessa ocasião. 7-1 diante da própria torcida, nem no continente são mais protagonistas. Foram eliminados pelo Uruguai nas quartas da última Copa América e quase ficaram fora da classificação para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil só se classificou direto porque a Copa do Mundo foi expandida. Em 2022, o quinto da América do Sul disputou os playoffs para se classificar. Neste ano, o Brasil ficou em quinto após 6 derrotas.
Mas como a Copa do Mundo foi expandida, eles conseguiram se classificar diretamente, e você sabe como perceber que as coisas realmente pioraram. Ao contratar Carlo Ancelotti este ano, o Brasil rompeu uma tradição de 60 anos ao escolher um técnico estrangeiro. Esse não é o Brasil que conhecíamos. Lembre-se, dissemos que há outro país com história similar à da Itália. Sim, é a Nigéria. Você já conhece a história. Os gigantes da África não se classificaram para 2 Copas do Mundo, seguidas pela primeira vez desde 1994. Essa nação, com grandes talentos africanos, não conseguiu liderar um grupo com África do Sul, Ruanda e Benin. Depois de muita coisa, as coisas começaram a dar certo para eles. Conseguiram chegar aos playoffs, mas acabaram perdendo para a República Democrática do Congo, uma equipe que só se classificou para a Copa do Mundo uma vez, lá em 1974. Infelizmente, essa é a história da Nigéria há anos. Depois da última vez que venceram a Copa Africana de Nações, em 2013, eles não conseguiram se classificar para nenhum dos 2 torneios seguintes. Dizemos que a história deles se assemelha à da Itália, porque chegaram à final da Copa Africana de Nações em 2024. Todos pensaram que eles tinham voltado, mas depois complicaram a classificação para a Copa do Mundo. O que de fato ocorreu com o futebol nigeriano? Bem, nós já fizemos uma análise profunda sobre isso, então se você quiser saber tudo, pode assistir aquele vídeo depois deste. Agora vamos falar também sobre Camarões. Os Leões Indomáveis costumavam estar na linha de frente do futebol africano. Eles foram a primeira nação africana a chegar às quartas de final da Copa do Mundo, em 1990, mas eles não conseguiram evoluir a partir disso desde então. Camarões agora não conseguiu se classificar para 2 das últimas 3 Copas do Mundo. Esta campanha de classificação surpreendeu porque terminaram em 2º lugar, atrás de Cabo Verde, país que nunca tinha ido à Copa do Mundo. Depois foram aos playoffs e perderam na primeira rodada para a República Democrática do Congo. Eles também caíram nas oitavas de final em 2 das 3 últimas Copas Africanas de Nações. Os Leões Indomáveis já não rugem mais, e talvez as Estrelas Negras de Gana também já não brilhem tanto assim. Sim, eles foram excelentes nas eliminatórias da Copa do Mundo, mas antes disso estavam indo muito mal. Gana foi eliminada na fase de grupos da Copa Africana de Nações nos 2 últimos torneios. E como se isso já não fosse ruim o suficiente, agora eles não conseguiram se classificar para a edição de 2025 pela primeira vez em 21 anos. Lembrando que essa seleção já foi campeã continental 4 vezes. Sim, eles se classificaram para a Copa do Mundo de 2026, mas não passam da fase de grupos desde 2010, quando quase foram às semifinais. Após a campanha incrível na África do Sul, os torcedores esperavam o crescimento do futebol ganês, mas isso não ocorreu. Espero que essa classificação para a Copa do Mundo marque um novo começo para o futebol ganês. Com jogadores como Kudus e Semenyo, eles têm estrelas para dominar nos próximos anos. E simplesmente não poderíamos fazer este vídeo sem falar sobre o Egito. Eles já foram uma seleção nacional temida e a mais bem-sucedida da história da Copa Africana de Nações, mas ao longo dos anos eles pioraram muito. Sim, eles garantiram vaga na Copa do Mundo de 2026, mas sabia que será só a 2ª participação deles no torneio em 35 anos. Além de não ganharem a Copa Africana de Nações há 15 anos, fica evidente a grande queda deles. Esses caras venceram 3 Copas Africanas de Nações seguidas, entre 2006 e 2010. Sabe de uma coisa? Depois veio o fracasso de não se classificar para os 3 torneios seguintes. Considerando que eles tiveram um Salah na maior parte desse período, tudo isso é realmente chocante. Agora, existem mais grandes nações do futebol que agora estão mal? Compartilhe os nomes delas nos comentários. Se gostou do vídeo, curta e inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder novidades. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!